bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paternes. Eu estou aqui no escritório Santos, aqui em Orlando, com o Dr. Walter Santos, que é um advogado bem conhecido aqui, inclusive já foi entrevistado muitas vezes por revistas, jornais, televisão. E eu não conheço ele, para falar a verdade, para a primeira vez que eu estou aqui junto com ele. E por indicação no Facebook, eu encontrei o Facebook dele e falei, deixa eu mandar uma mensagem, parece gente boa, dei uma lida no website dele, parecia ser um cara bacana. Falei, quem sabe, né? Porque advogado aqui nos Estados Unidos é muito caro. Eu falei, eu tentei entrar em contato por tentar, só para, quem sabe, e ele respondeu. Eu acho que ele respondeu no mesmo dia, senão no dia seguinte, eu não lembro direito, que foi uns 3, 4 dias atrás, para falar a verdade. Perguntou o que eu queria, eu falei, poxa vida, eu tenho um canal aqui no YouTube, chama Canal Perguntas, tem um monte de brasileiros, um monte de perguntas de imigração, e eu tento ajudar da maneira que eu posso, mas quem sou eu para ajudar alguém? Então eu falei, será que poderia, por favor, dar uma mãozinha? E ele falou, sem problema. Eu falei, nossa, né? Fiquei até surpreso, para falar a verdade. Ele falou, sem problema, Paulo, se é para ajudar, eu faço o que eu posso. O que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Então estou aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Então, eu fiz 10 perguntas que eu perguntei para o pessoal, colaboradores do canal, que é o pessoalzinho que trabalha junto comigo para ajudar vocês. E eles fizeram 10 perguntas, né? 10, acho que 7 perguntas. Então, são essas perguntas que eles vão responder, que o Dr. Walter vai responder. E depois, com o tempo, se vocês tiverem pergunta alguma coisa, aqui embaixo no comentário eu vou colocar o website dele, o telefone dele, o e-mail daqui de quem tem que entrar em contato, e vocês entram em contato. Tá? Vocês sabem que não indico, vocês me conhecem, entendeu? Eu estou conhecendo ele agora, mas um pouquinho, eu conversei com ele 5 minutos antes daqui de começar esse vídeo, e me parece muito gente boa, simples, é objetivo, sabe o que quer, sabe como ajudar, honesto. Mas, por que o senhor não me fala, por favor, de onde você é do Brasil, quanto tempo está aqui, por que veio aqui, direito, nos Estados Unidos, que loucura que é essa? Vamos lá, Paulo, eu estou aqui há 15 anos e meio, desde o começo de 1999, eu sou nascido em São Paulo, hoje eu sou cidadão americano, eu sou advogado pela PUC de São Paulo, tenho mestrado pela PUC de São Paulo em Direito do Estado e sou advogado também formado pela Barry University School of Law aqui de Orlando. Eu me formei em dezembro de 2004 aqui nos Estados Unidos, já quando eu tinha o título de mestre no Brasil. E abri a minha advocacia Santos Law Firm em julho de 2005 e desde então estamos aqui no mesmo local. Pô, legal, porque, bom, direito você já veio com direito, assim. Me fala, às vezes me perguntam um negócio, se eu sou advogado no Brasil, posso ser advogado na América? Qual o processo, mais ou menos? Infelizmente não pode. O advogado ele tem que, para ele poder exercer nos Estados Unidos, ele tem que ter a graduação de uma universidade americana, até porque o curso de direito aqui nos Estados Unidos é diferente do curso no Brasil. O sistema jurídico é diverso e por isso, para exercer a profissão, ele precisa prestar o exame do Florida Bar, que é o equivalente à Ordem dos Advogados do Brasil, e para prestar esse exame ele precisa ter um diploma de Juris Doctor de uma universidade americana de direito, do Law School. Legal. E por que imigração? Tem tanta área que dá muito mais dinheiro. Eu diria que, como eu não trabalhei vinculado a nenhum escritório aqui da região, eu acabei abrindo meu próprio escritório, eu diria que a comunidade acabou escolhendo que eu trilhasse o rumo da imigração. Eu comecei um escritório onde se fazia de tudo e com o tempo percebeu-se que a maior demanda realmente era de imigração. E por eu ter passado pelo processo de imigração, você acaba adquirindo um certo gosto pela matéria, que é muito rica, e acabei desviando para esse rumo. Então, eu estudei bastante o negócio de imigração pelo website do próprio USCIS. USCIS? Sim. E vi um monte, tem muitas coisas. Imigração não é uma coisa que é meia dúzia, tem milhões de coisas. Eu sei que é impossível de você explicar tudo como funciona. Mas para você, como você conseguiu? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, examinando cada caso que se apresentava, estudando praticamente todos os dias, abrindo a cabeça, tendo humildade, você aprende com cada caso, com cada cliente, cada pessoa tem sua história diferenciada, nenhum caso é igual ao outro, absolutamente. Você pode ter casos similares,
mas cada caso tem a sua própria Você particularidade. tem que estudar por cada caso diferente. Sem dúvida. Há casos mais simples e há casos mais complexos. E a gente tem que se adequar à realidade deles. Agora, não está nem na pergunta, mas como que você conseguiu ficar cidadão americano aqui? Na verdade, a cidadania é posterior. Primeiro você tem que ter a residência americana, o green card. Então, eu recebi o meu green card através da minha esposa. E depois, com o tempo adequado de residência, eu me naturalizei cidadão americano. Legal. Então vamos para a pergunta que eu não quero tomar muito do teu tempo. Já estou tão feliz que você tenha aceitado. Você quer que eu leia? Você lê? Você lê? Eu leio. Eu leio. Tá. Então, essas perguntas que eu vou ler aqui foi pergunta que vocês me mandaram. E vamos ver o que vai dar. Primeira pergunta. Quando um brasileiro ou brasileira se casa com um americano ou americana, consegue o green card, aplica para a cidadania americana, mas antes de você conseguir a cidadania, a relação não dá certo e acaba divorciando. Aí o meu green card vai vencer em 10 anos, mas eu já apliquei para a cidadania. O que é que acontece se eu já divorciei? Veja, tem duas regras básicas para a aplicação para a cidadania. Uma diz que o estrangeiro tem que ter o green card por cerca de 5 anos, por exatos 5 anos, e a outra reduz para 3 anos se ele for casado com um cidadão americano pelo prazo de 3 anos. Nos últimos 3 anos essa pessoa é americana e eles continuam casados. Então são duas qualificações diversas. No seu exemplo, eu acredito que a pessoa que está perguntando, ela tem o green card decorrente de um casamento, ela tem 3 anos de green card, ela está aplicando para a cidadania. Mas ela se divorcia no curso do processo de cidadania. Muito bem, segundo a lei, ela não pode receber a cidadania. Para ela se naturalizar americana, ela tem que estar casada até o dia do juramento à bandeira. Tanto que no dia do juramento é entregue um questionário onde a pessoa assina que ela continua casada e não alterou o seu status marital. Então, ela precisa dos 3 anos de residência permanente, que é o green card, para aplicar para essa naturalização, que chama-se cidadania por naturalização. Para isso, ela tem que estar casada com esse americano e ter o green card nesses últimos 3 anos. E ela tem que continuar casada com esse americano até o momento em que ela jura a bandeira e é naturalizada americana. O que acontecer? Tá bom, não vou conseguir minha cidadania porque eu divorciei da minha esposa, por exemplo. Não é o caso que eu já tenho. Mas o green card eu posso renovar? Sem dúvida, o green card é como um documento de identidade que tem um prazo de validade, uma carteira de motorista, digamos assim. Uma vez concedido o green card definitivo, porque algumas categorias possuem um green card condicional, que é um green card provisório de 2 anos. Não vem ao caso explicar quais são agora, mas partindo do pressuposto que você possui um green card definitivo, que já é um green card de 10 anos, como mencionado, ele, ao expirar, é feito um processo para renovação. E se a pessoa, mesmo divorciada, ela pode renovar, ela só está renovando um documento, a não ser que ela tenha cometido algum crime ou incorrido em algum ato que caracterize ela como inadmissível no país, e aí ela é sujeita a um processo de deportação. Nossa, legal. Então, eu vou até perguntar essa pergunta, eu acho que é a pergunta mais perguntada do canal Perguntas. Quem deve entrar com um pedido de green card ou de cidadania? Porque nós temos muitos imigrantes, turistas, estudantes, uns que estão aqui trabalhando por algum tempo, legalmente. Então, quem que pode chegar aqui para você, Dr. Walter? Eu gostaria de entrar com um processo de green card ou de cidadania. Vamos lá. O processo de imigração para os Estados Unidos ele é dividido em 2 partes. Ele tem uma parte via familiar, que é o exemplo do casamento, ou de um pai americano solicitando por um filho, ou de um filho americano solicitando por um pai, esse é o lado familiar. E ele tem uma parte através de emprego, uma oferta de emprego. São raríssimos os casos onde uma pessoa possa, em causa própria, peticionar ao próprio sistema de imigração para solicitar algum benefício. Alguns exemplos são atletas, vencedores de prêmio Nobel, vencedores de prêmios de muita exposição internacional, pessoas que tenham uma habilidade extraordinária, atletas que chegaram à seleção nacional, que disputaram Olimpíadas, que são medalhistas. E esses poderiam até em causa própria peticionar. Mas fora isso, 99% dos casos é uma oferta de emprego feito por alguém. Óbvio, existem outras categorias de investidores. O investidor ele pode pedir em causa própria, mas para isso ele tem que apresentar um projeto de criação de empregos, investir em determinado capital determinado na lei. Portanto, em regra, quem pede a residência para um estrangeiro é ou um familiar que já é americano ou que tem a residência permanente, que tem a green card,
ou um empregador americano que quer contratar um estrangeiro. Interessante. E o senhor trabalha com investidores? Porque no canal Pergunta eu recebo muito e-mail de investidores. Fala, Paulo, 500 mil, eu vendo minha casa no Brasil vale muito mais que 500 mil. Entendeu? Então tem bastante pessoas bem-sucedidas que estão loucas para conseguir se ligar. Inclusive eu trabalho com brasileiros, no condomínio que eu trabalho, tem muitos brasileiros bem-sucedidos que estão doidos para conseguir esse investimento. Fala, a gente abre uma lavanderia, essa conversa que a gente ouve. O senhor trabalha com isso? Se eles procurarem você, o senhor sabe como vai auxiliar para eles conseguirem? Trabalho com isso. Não é tão simples quanto simplesmente vender um imóvel, levantar o capital e comprar uma lavanderia ou abrir uma lavanderia. É um pouco mais do que isso. O visto de investidor, que é um visto de imigrante, ele, em regra, é $1 milhão, não reais, tá? $1 milhão, desde que investido na zona urbana. E ele cai para $500 mil quando o investimento é feito numa zona rural ou numa área urbana onde o índice de desemprego é 50% mais alto que a média nacional. Um exemplo, se a média nacional é 8% e essa área urbana tem um índice de desemprego de 12%, os 500 mil bastariam para esse investimento. Mas não é só um investimento, esse investimento tem que ser uma empresa nova, por isso que não compraram a lavanderia, abriram uma empresa nova, e essa nova empresa, essa nova empreitada, com esses $500 mil de zona rural, tem que criar 10 empregos por período integral, pelo menos 35 horas semanais. Então, é um projeto delicado, detalhado, que tem que ser feito com muito cuidado, porque $500 mil é muito dinheiro para ser investido a esmo sem... E você falando para mim, o senhor falando para mim, viu outras perguntas que eles fazem para mim. Tenho cidadania italiana, porque agora no Brasil, como a maioria de nós somos descendentes europeus, de alguma maneira, até o avô, tem muita gente conseguindo visto passaporte italiano, que aí diminui, parece, para 75 mil, não sei se é verdade ou não. Em parte, olha só, você está falando de uma outra categoria que não é de visto de imigrante, mas é um visto de não imigrante, é um visto temporário, é um visto E2. O visto E2 é para investidores que não vão receber a residência permanente nos Estados Unidos. Esse visto é decorrente de tratado internacional celebrado entre os Estados Unidos e esses países. Itália, França, Espanha, Alemanha, Colômbia, Bahrein, Paquistão, alguns países que têm tratados internacionais. O Brasil não tem tratado com os Estados Unidos, Portugal não tem tratado com os Estados Unidos, tem muita gente que tem um passaporte português no Brasil, mas que não pode beneficiar desse visto, que é o visto E2. Esse visto E2 é um visto de investidor, não imigrante. Aí sim você pode comprar uma lavanderia, onde o seu investimento vai manter ou sustentar os empregos que essa lavanderia gera. Aí é suficiente para esse visto. O valor não está escrito na lei. Recomenda-se no mínimo $100 mil de investimento, mas já teve casos com 75, no passado até com menos. Mas hoje em dia recomenda-se pelo menos $100 mil, $150 mil para esse investimento. Mas ele é um visto temporário, como eu disse, e ele pode ser prorrogado. Teoricamente, enquanto viger o tratado internacional, a pessoa pode pleitear essa caracterização. Então, mas pode ser negado também. Qualquer visto pode ser negado. E daí o que eu vou fazer com o meu negócio que eu tenho que gastei $100 mil? Você vai vender o seu negócio. Ir embora. Na compra de um negócio, existem mecanismos contratuais onde o valor investido ele pode ficar preso, entre aspas, com um intermediário, como uma transação imobiliária, onde o dinheiro só é liberado para o vendedor do negócio depois que o visto for aprovado. Daí a importância também de consultar com um advogado previamente, porque depois que a pessoa comprou o negócio e vem para mim, se ela já pagou e o negócio não é bom para esse visto de investidor, ela está correndo um risco muito alto. Então por isso que é muito bom procurar você antes de fazer qualquer coisa. Deixa eu ver outra coisa. Aqui tem tantas perguntas que eu não vou fazer todas. Ok, corretores de imóveis. Aqui em Orlando tem muito brasileiro que compra casas aqui mais do que ninguém. Muito, que eu trabalho no condomínio de luxo. Tem muitos brasileiros que compram casa aqui. Inclusive até hoje eu conheci um que acabou de pegar a chave da casa e todos eles falam que os corretores de imóveis recomendam eles abrir uma companhia LLC, se eu não me engano LLC, e colocar o imóvel no nome da companhia, porque em caso eles morrem, daí tem alguma coisa em caso que morre mais fácil para pegar
para passar para os filhos, alguma coisa assim. É verdade, não é? Não é verdade. Esse conselho, na verdade, ele está errado. Existe a falsa percepção no mercado aí fora de que se o bem imóvel for adquirido por uma pessoa jurídica, no caso do falecimento do dono da pessoa jurídica, esse imóvel seria mais facilmente transferido para os herdeiros, porque na verdade os herdeiros herdariam as ações da empresa ou os certificados de membresia da empresa, no caso da LLC. Ocorre que essas empresas, a transferência da titularidade dessas empresas também está sujeita ao imposto sobre herança. E se a empresa, se o único bem que ela possui é o bem imóvel, o valor dela de mercado será muito próximo do valor do bem imóvel. Então a taxação vai ser praticamente a mesma. Aliado a isso, os custos de se manter a empresa todo ano. Você tem que pagar contador, você tem obrigações acessórias a serem cumpridas. Talvez não tenha imposto, depende se o imóvel é colocado para alugar ou não. Mas se o objetivo é evitar o imposto sobre herança, com empresa americana não vai ser atingido esse objetivo. Esse conselho está errado, ele não devia nem partir de corretores de imóveis. Há que se assimilar a necessidade de moldar essa cultura brasileira, onde cada um tem que atuar na sua área. O corretor de imóveis vai intermediar essa transação, ninguém melhor do que ele para te orientar qual imóvel é adequado ou não para os seus interesses. Agora, para você evitar de pagar imposto ou criar uma estrutura para minimizar o pagamento desse imposto, você tem que consultar o advogado, não tenha dúvida. Porque pode até piorar, como você mesmo falou. A pessoa já incorreu nesses gastos, ela está achando que não vai ter esse ônus e no fim vai ter o ônus. Falando em imóveis, ficando em imóveis, essa pergunta veio da minha mãe, que também é advogada lá no Brasil, e ela me perguntou, tá bom, se eu compro em sociedade com um amigo, um imóvel aqui para alugar, seja para que for, eu e um amigo comprando um imóvel, duas pessoas, um amigo, parente, não importa, um morre lá no Brasil, ambos não são americanos, só tem um imóvel aqui. Como que faz essa divisão? O que acontece com o imóvel que agora não é teu, agora é do teu filho, lá no Brasil? Não necessariamente. As regras de transmissão elas se dão de acordo com a lei do local do imóvel. Então, mesmo que seja estrangeiro, as regras aplicáveis são aqui. No caso do imóvel em sociedade, depende do título em que o imóvel é recebido. Aqui nos Estados Unidos, e em especial na Flórida, cada estado muda, o título tem uma particularidade que é diversa do Brasil, que não existe. Aqui você tem como receber o imóvel duas pessoas sendo donos do todo. Ou seja, se um morre, o imóvel automaticamente passa para o sócio sobrevivente, se esse for o desejo das partes. Se não for assim, eles podem obter o título em frações ideais, 50%, 50%. Aí a metade do imóvel quando você compra. Isso tem que ser determinado quando compra. Pode ser feita uma alteração posterior, sem dúvida. Mas veja, digamos que nós dois vamos comprar o imóvel com direito de sobrevivente. Se eu falecer antes, o imóvel passa automaticamente para você. Se nós comprarmos um imóvel com uma divisão de 50-50, aí sim o que você está falando prevalece. Eu falecer antes, meus 50% irão para os meus herdeiros ou para quem eu determinar através de testamento. Então, você tem que determinar através de testamento? Se você não determinar, a lei estabelece que vão primeiro para os seus descendentes. Se não houver descendentes, vai para os ascendentes. Se não houver, vai para o Estado. Legal, essa é boa para minha mãe também. Deixa eu ver, tem muitas perguntas aqui, se é necessário. Aqui ó, essa aqui também é muito boa. No meu caso, a pergunta não veio não para mim, no meu caso, eu sou americano, meus pais não são. E qual é a possibilidade de eu dar a cidadania, o green card, para meus pais? Quanto tempo demora? Qual que é o processo? Logisticamente, tem duas formas de fazer esse processo. Uma é quando o estrangeiro, seus pais, estão aqui nos Estados Unidos, e outra é com eles fora dos Estados Unidos. Quando eles estão aqui nos Estados Unidos é um pouco mais rápido, porque dá para se fazer o processo inteiro de uma vez só e depois é só aguardar o resultado final. Com eles no Brasil, o processo tem algumas etapas diferentes, então cada qual tem um tempo variado, e aí demora um pouco mais para receber o green card. Cidadão americano pode pedir para pai, mãe, marido, mulher e filhos solteiros ou casados. Quem tem green card só pode pedir para marido, mulher ou para filhos solteiros. Irmão ou irmãs? Americanos podem pedir para irmãos e irmãs. Legal. Eu acho que essas perguntas mais perguntadas, pelo de contador de imóveis, compra de imóveis e aluguel, abrir de empresa. Minha última. A última, porque daí vocês entram em contato com ele e eu tô gostando, papai, qualquer dia inteiro, tô brincando.
eu tenho uma empresa no Brasil, sucesso, uma empresa grande, boa, tem um bom recorde de sucesso, uma empresa, como fala em português, uma empresa de sucesso, para vocês entenderem. Bem sucedida. Sou bem sucedida, muito obrigado. Daí eu venho aqui para os Estados Unidos e falo, vou abrir uma filial e vou me legalizar, vou trabalhar na minha própria filial e vou ficar bem. Pode? Desde que a sua filial também seja uma empresa bem sucedida, ou seja, que ela cresça para suportar a sua transferência do Brasil para os Estados Unidos, não há problema nenhum. Vou te dar um exemplo. A Ford americana, ela tem a Ford brasileira, ela quer transferir um funcionário executivo ou gerencial do seu estabelecimento brasileiro. Muito bem, ela tem milhares de empregados, ela tira um diretor comercial do Brasil e o coloca na sua filial americana de sucesso. Não há problema nenhum. Quando você inicia uma empresa nova, essa empresa nova americana tem que crescer a ponto de justificar a transferência desse executivo. Coisa que no caso da Ford a gente provou porque ela tem milhares de funcionários. Então, só abrir a empresa para uma pessoa, 2, 3, não adianta. Você tem que ter uma estrutura consistente. Então, existe um número, por exemplo, se um investidor chegar para você e falar, Dr. Walter, eu tenho esse número de dinheiro para abrir a minha filial. Tá? Você falou que a empresa tem que crescer para poder provar que precisa trazer pessoas, mas eu sou dono. Eu quero trabalhar aqui nos Estados Unidos e vou ter um número certo. Ou daí entra praticamente para aqueles $1 milhão. Ah, entendi. Existe uma diferença entre investidor ativo e investidor passivo. Investidor passivo é aquele que coloca o dinheiro e não trabalha na empresa. Ele é o sócio capitalista. E o investidor ativo é aquele que coloca o dinheiro e trabalha na empresa. Se a empresa é sua e você quer ser transferido para cá, para trabalhar na sua empresa, ainda assim você tem que provar que a empresa vai ter porte para justificar a sua transferência. Não é o fato de você ter colocado dinheiro que permitiria isso. Ah, legal. Bom, muito obrigada pelo teu tempo. Eu posso ficar aqui o dia inteiro, mas eu sei que você tem muito o que fazer. Então, galera, eu, para falar a verdade, estou bem contente com as respostas. Quanto uma pessoa também, uma pessoa calma, uma pessoa que sabe o que está falando. Então, olha aqui no comentário e eu vou deixar o contato do Dr. Walter, onde o escritório dele é bem fácil de encontrar, não tem dificuldade nenhuma. Se tiver, você liga aqui, eles te ajudam. Pessoal bacana, e obrigado por assistir. E se você tiver alguma pergunta, põe aqui no comentário. Você pode mandar um e-mail para ele, que se for coisa simples, os assistentes deles podem responder para vocês. Se for uma coisa mais complicada, você tem que vir aqui no escritório ou ligar, aí vocês conversam com eles direitinho. Valeu? Beijão, obrigado por assistir. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de esclarecer essas dúvidas e proliferar a boa mensagem, o direito como ele deve ser e evitar que as pessoas cometam erros, porque muitas vezes os casos vêm para mim numa situação onde já não há muito que eu possa fazer para corrigir o que foi feito errado, e aí é a sentença de morte para a pessoa. Então, te colocar você agora no spa, que fala que eu pôr você no spa, o que você diria para a galera que está pensando em vir, se legal, o pessoalzinho que está querendo vir legal, uma boa, antes de fazer qualquer loucura, procura advogado? Eu acredito, veja, não é simples assim mudar de um país para o outro, tem vários aspectos que devem ser vistos, mas procurar alguém de confiança é extremamente importante. Evite procurar a pessoa que diz o que você quer ouvir, suspeite de quem diz o que você quer ouvir, porque normalmente eu tenho clientes que saem da minha sala, eu percebo que eles estão literalmente desapontados porque eu não falei o que eles queriam ouvir, mas eu falei a verdade, como a lei funciona e como as coisas funcionam nesse país. Aqui não é Brasil, aqui não tem jeitinho e aqui as coisas não acabam em pizza. É muito importante essa mudança cultural. Não faça nada errado. Saiba as suas limitações, trabalhe dentro das suas limitações e só faça exatamente aquilo que você pode fazer. Não vai entrar em fria, acredite. Valeu? Parece até o que eu estou falando, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, cuidado de quem você pega os seus conselhos. Porque, como o Dr. Walter falou, o corretor te dá o conselho de casa, o advogado te dá da lei, o médico te dá o conselho da doença, e cada um dentro da tua função. Não adianta o cara que sabe tudo, porque não existe essa pessoa. Senão não existiria tantos profissionais especializados numa só área. Valeu? Beijão, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.